Glória a Deus. A paz, queridos, uma boa noite a todos. 1 Coríntios capítulo 2. Verso 11. Vamos ler do 11 até o final, 16. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Repita comigo: recebemos o Espírito de Deus. Repita de novo: eu recebi o Espírito de Deus. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Repita comigo: eu sou um homem espiritual. Diga: eu sou um homem espiritual. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Repita de novo: eu compreendo as coisas do Espírito, porque eu tenho o Espírito de Deus. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Repita comigo: eu tenho a mente de Cristo. Diga de novo: eu tenho a mente de Cristo. Toda vez que eu leio esse capítulo, eu me lembro do meu querido pastor Eibe. Semana passada conversei com ele. É interessante, porque o que significa ter a mente de Cristo? O que significa pensar como Cristo? O que significa isso? Nós vamos destrinchar agora. Obrigado, querido irmão. O apóstolo começa nos exortando e nos ensinando algo muito, muito profundo, e eu amo. Nenhum homem, ninguém, nenhum ser nessa terra é capaz de discernir o que está na mente de Deus. Nem anjo, nem mesmo os demônios. Segundo alguns estudos, isso mostra a natureza divina, ou os atributos divinos, onde Deus ele é o Todo-Poderoso, tudo está contido nele. Ninguém pode discernir as coisas ou ter o conhecimento das coisas de Deus, mas quando nós temos o Espírito de Deus, nós começamos a entender e a compreender aquilo que Deus começa a fazer. Não porque você tenha a capacidade de entender, mas porque o Espírito que está em mim e em você começa, de certa forma, a abrir algumas possibilidades. Nós lemos que as coisas que são inerentes à natureza do homem, eu posso discernir, eu posso compreender, mas aquelas que são de Deus, é impossível se nós não temos o Espírito de Deus. Mas as Escrituras, de forma imperativa, ela afirma no verso 12, olha o que ela diz: nós, porém, diga assim para o seu irmão, as Escrituras afirmam, eu, porém,
não recebi o espírito do mundo. E nós já estudamos muito isso aqui. Quais são as características de quem tem o espírito do mundo? Está lá em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 5, quem já decorou, quem mentalizou, sabe qual é a característica de quem tem o espírito do mundo. Desobediência. Efésios 2 diz que o príncipe do poder do ar, ele só consegue agir e operar naquele que vive na desobediência. Mas a desobediência de quê? Da palavra de Deus. Por isso que o apóstolo, de maneira profunda, ele nos diz aqui que nós temos o Espírito de Deus. Na NVI é o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus que nos tem dado gratuitamente. Então eu só posso discernir o que é de Deus quando eu tenho o Espírito de Deus. Agora entenda uma coisa: você ter o Espírito de Deus é você submeter à vontade de Deus, que é a palavra de Deus. Por isso ele diz no final, nós vamos ver já já, que nós temos, e ele afirma também, assim como ele começa a dizer aqui para nós no verso 12, nós porém temos o quê? Perdão, nós porém não recebemos o Espírito do mundo. No final, no 16, você vai ver que ele diz, nós porém temos a mente de Cristo. E uma vez eu conversando com o pastor Ibe sobre algumas situações onde o diabo trabalha, ele diz a melhor forma de nós anularmos o que as escrituras chamam de sofismas, ou ideias, eu não posso, eu não mudo, eu não consigo, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Se você não entra num processo de ter a mente de Cristo, como assim, pastor? Eu teria que pegar o meu cérebro, tirar e botar o cérebro de Cristo? Não. Diz assim para o seu irmão, é a aceitação e a prática da palavra de Deus. Amém? É a aceitação e a prática da palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo claro. Claro. Digamos que você quer receber, não estou, pelo amor de Deus, entenda o seguinte, não estou dizendo isso aqui porque, não, acho que é por causa da minha situação, ou porque, vamos lá, casamentos muitas vezes que estão em desacordo. Por que estão em desacordo? Porque não há observância das escrituras. A pessoa pode até ler a Bíblia, ela pode chegar lá em Efésios capítulo 5, está lá, os deveres do casamento, o título, em algumas Bíblias. Aí começa o apóstolo a elencar o papel do homem, o papel da família, da mulher, e começa elencando. Você acha aquilo mal barato. Mas na hora de viver essa prática, a pessoa espera que Deus vá e, sabe, e amassageie o coração e diga, não, você tem que mudar. Não, peraí, está escrito. Você começa a aprender porque está escrito. Quando você aprende, você começa a colocar em prática. Se não coloca em prática, não adianta. Outro exemplo, digamos que você é um homem ou uma mulher, uma moça, um rapaz, que de repente nutre um sentimento por alguém. Nutriu o sentimento por alguém. A pessoa é cristã, ela teme a Deus, ou ele teme a Deus? Vamos lá. Pelo menos na minha Bíblia está escrito que se não teme a Deus, o que a gente tem que fazer? Me dá um versículo, tem muitos. Sim, mas eu estou falando de andar. Por exemplo, o cara olha para a menina, poxa, que menina bonita, começa a se apaixonar, seja na faculdade, seja no trabalho, e aí ele começa a nutrir um sentimento, e ele quer que Deus fale com ele, ou ela quer que Deus fale com ela. O que a Bíblia fala sobre um relacionamento
quando um dos dois não está debaixo da vontade de Deus. Não andar em julgo desigual. Tem mais. Me dá outro aí, não é só andar em julgo desigual. Não há junção entre luz e trevas. Então, tem coisas que você não precisa orar. Não precisa. Eu não estou dizendo, eita pastor, agora eu tenho que acabar meu casamento, eu tenho que acabar meu relacionamento. Não estou falando isso. Ore ao Senhor. Mas tem coisas que são muito práticas. Tem coisas que são muito práticas. Por exemplo, caramba, eu vou tentar a minha sorte. Eu vou na loteria e vou jogar na loto. Se alguém joga, está lascado agora. Lascou. Vou jogar. E aí eu vou esperar ganhar essa bolada de não sei quantos milhões. Eita, poxa, o Alagoas da Sorte está dando um carro 0 km. Eu vou jogar para ver se eu ganho um carro. Eu não preciso te dizer que isso aí é antibíblico, né? A Bíblia não aprova esse tipo de prática. Certa vez, alguns anos atrás, nós vimos na televisão uma coisa terrível. Parlamentares que se dizem cristãos, orando por pacotes de dinheiro, volumes de dinheiro de propina, pedindo para Deus abençoar. Fala, não, ou é doido ou se faz, né? Porque não existe isso, é ilógico, isso é um absurdo. Então são tantas situações onde nós não precisamos de que Deus venha e fale conosco, já está escrito. Afinal de contas é palavra de Deus, é palavra de Deus. E o apóstolo, escrevendo para a igreja, ele diz: nós não falamos com palavras ensinadas pela sabedoria humana. O que ele está dizendo? É o que vem de Deus, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Ou seja, existe um livro, irmãos, muito bom, já falei sobre ele aqui, chamado O Homem Espiritual. Esse é um livro extraordinário. Então, se eu não sou um homem espiritual, eu jamais vou aceitar as coisas do Espírito. Aí ele diz no verso 14: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Por que lhes são loucura? Porque a pessoa que não tem o Espírito de Deus, quem está vivendo de acordo com o padrão do príncipe do poder do ar, ele começa, ou ela começa, a achar que o que você... Que isso? Para que isso? É loucura. Na ótica dessa pessoa que está no mundo. Não precisa. Por que tem que estar num templo orando? Não, a pessoa não quer que você ore. O espírito imundo que está nela ou nele não deseja isso. Por que tem que orar? Por que tem que jejuar? Por que tem que fazer isso? Por que tem que fazer? Tem que fazer, cara. Tem que fazer. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Gente, você compreendeu aqui? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Vem do próprio Deus. Mas a palavra também diz que as coisas deste mundo, elas são totalmente inimigas de Deus e vice-versa. Então não há nenhuma amizade entre Deus e o mundo. É lógico que entre mim e você não deve haver também. Por isso que a palavra diz que o pai odeia, ele odeia, a expressão é muito forte. O pai odeia tudo que há no mundo. E aí você começa a desenvolver um padrão de santidade. Olha só. Durante muitos anos, quem caminha comigo aqui sabe, todos os eventos da igreja, e não é porque eu entrei no MDA não, sempre foi assim, nós sempre tivemos esse princípio. Qualquer evento, até na minha casa, exceto quando alguns irmãos ou minha esposa ia fazer meu prato, mas eu sempre fui o último a comer. É porque eu quero ser bonzinho? Não, isso é um princípio de educação, de nobreza.
e, acima de tudo, de dependência de Deus. Sabe como eu conheço uma pessoa? É quando eu olho quando tem alguma comunhão. A hora do lanche na célula. Eu fico de longe, só zoiando. Quem vive pelo ventre. Alguns irmãos, muitas vezes vieram me procurar em comunhões de virada de ano e eventos. Pastor, nós observamos, você é o último a comer, depois que todo mundo come. Eu falei, é verdade. Eu aprendi assim. Sempre foi assim. Quem caminha comigo sabe disso. Eu me lembro uma vez, há muitos anos, a igreja era bem menor, né? Só tinha acho que umas 100 pessoas, no máximo. E aí nós fizemos um final de ano lá no Acauã, onde nós compramos um carneiro grande, um santinês grande, carneiro que deu, assim, deu de carne aí quase 50 quilos. Era muito grande. E aí eu tive que mandar assar numa padaria. Mandei assar numa padaria. Pensa num carneiro delicioso. E eu fiquei observando ali, de longe, quem eram os últimos. Você acredita que depois disso, eu ficando observando, a maioria dos que eram primeiro, não estão mais entre nós. Não estão mais entre nós. Não estão. Por quê? Porque se você não tem princípios, sabe? E não são princípios mundanos, é princípio de Deus. Foi ano novo agora, né? O Cícero estava chegando, foi o primeiro ano novo, o irmão do Eliamar. Aí no final ele chegou com a esposa, falou, pastor, nós viemos de uma igreja onde ninguém comia sem que o sacerdote primeiro recebesse o primeiro pedaço, e era aquela coisa. E eu fiquei olhando ali com a minha esposa, o senhor foi o último, depois que todo mundo, quase 200 pessoas se serviu, o senhor foi lá e praticamente comeu o resto. Eu disse, que diferença. Eu falei, não, primeiro a glória é de Deus, e segundo, quem tem que receber a honra, em primeiro lugar, não é o sacerdote, é Deus, acima de tudo. Então, homens que agem dessa forma, eles não pensam nos seus filhos espirituais, eles não pensam na igreja. Isso não quer dizer que alguém possa chegar lá, fazer o prato e entregar para a gente. Isso também é honra. Mas quando você não tem a mente de Cristo, você não aceita essas coisas. Você quer o melhor, você quer chegar lá, você quer ter proveito, você quer pegar logo. Você não pensa nos outros. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura. E as Escrituras ainda dizem, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Por que muitas vezes é difícil teu pai converter, tua mãe converter, teu irmão converter, sobrinho, pessoas que estão... Por quê? Porque elas têm a mente do mundo. E aí você tem que orar, e orar, e orar. E você tem que continuar orando. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não é alguém que dentro da sua própria casa, eu falo da sua casa, não dá um bom testemunho, como é que você vai dar para os de fora? Se você não é um bom filho que obedece ao pai e à mãe, e eu falo para muitos jovens aqui, se você não é alguém que é obediente, como é que você vai querer ganhar pessoas? Porque o que mais tem hoje são adolescentes rebeldes com seus pais. E o exercício que você vai ter que fazer em casa. Ah, pastor, mas o meu pai, minha mãe, daí? São seus pais, te sustentam. Você deveria pelo menos dar muito obrigado para ele, para ela em tudo. Te gerou. Você está aqui por causa deles. Isso é em tudo. Um trabalhador, como é que ele deve se comportar diante dos seus chefes? A minha Bíblia, eu falo a minha, gente, é porque às vezes, né, lá fora está uma loucura, mas a própria Escritura diz que alguém que trabalha para um patrão, de que modo essa pessoa deveria fazer as coisas? Quem lembra? Como se estivesse fazendo para Deus. Imagina,
O cara quer estar bem na fita no trabalho, mas fica falando mal do chefe, do gerente. Você sabe quando eu sei que alguém é espiritual? Essa é pancada. Vamos lá. Quem é mais importante, Deus ou o dinheiro? Vou repetir, vou perguntar. Quem é mais importante, Deus ou o dinheiro? Agora olha para o seu irmão e diz: isso é na teoria. Porque na prática, a maioria não faz isso. Falta a célula, não avisa. Culto de oração não diz porque não veio. Domingo vem quando quer. Quando vai sair de férias, a gente já recebe um comunicado: pastor, estou viajando. É na teoria ou não é? É ou não é? É na teoria. Eu conheço gente, entre nós aqui, que 3, 4, 5 meses antes de tirar férias, pastorzão, vou sair de férias nesse período. Tem alguma programação da igreja, tem alguma coisa? Falar, essa é espiritual. Apertei, não foi alguns aqui, não veio? Apertei, eu sei que eu apertei. Mas não fui eu não, foi a palavra. Viaja no dia, estou viajando. Pastor, estou viajando, tá? Tá certo. Nem perguntou se podia. Entende por que às vezes Deus não move? Por que Deus não age? Por que Deus não opera? Por que Deus não faz? Porque nós queremos viver para Deus do nosso jeito e não para Deus do jeito de Deus. Aí muita gente, aí ainda tem aquele que diz, agora pronto, agora tem que dar satisfação ao pastor. Dê satisfação ao chefe. Diga para o seu professor que você vai para a universidade quando você quiser. E que no final do mês, ou no final do bimestre, trimestre, fechando o semestre, você quer que ele te aprove. Bonitão, bonitona. É assim que a gente faz no mundo? Não vá para a aula não, falta uma semana. Existe uma tolerância de falta, é ou não é? É ou não é? Mas não, entre os cristãos, não. Como é que nós queremos alinhar as coisas de Deus? Olha a pergunta que eu vou fazer. Quem quer ver milagres, sinais, prodígios e maravilha, ressurreição de morto, paralítico andando, cego enxerga? Quem quer ver? Bem alto para ele ver. É fácil. É muito fácil. Diz assim para o seu irmão, está escrito que eu e você, juntamente com essa galera toda, até os que não vieram, é o corpo de quem? É o corpo de Cristo, é ou não é? A minha Bíblia diz, quando um membro do corpo sofre, repita comigo, quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. O contrário também, quando um membro se alegra, todo mundo se alegra, quando está feliz, com saúde. Então, gente, é Bíblia, é princípio. Quem é o cabeça desse corpo? Cristo. Tá, aí acabamos de ler que imperativamente, no verso 16, nós vamos ver agora, né? Mas quem é espiritual discerne todas as coisas e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí ele diz no imperativo, o quê? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Agora fala para o seu irmão assim, diz ele, será? Será que temos de verdade a mente de Cristo? Porque quando nós começamos a discernir e a compreender as coisas de Deus, fica mais fácil. E isso não tem nada a ver com o pastor. Embora a maioria de nós tenhamos problemas de paternidade, eu não quero falar sobre isso. E aí a gente trava, não só aqui, mas também lá no alto. Porque nós passamos a não fazer aquilo que é de Deus. Nós passamos a não executar o que vem dele. Nós, porém, temos a mente de Cristo, que ele está dizendo,
que você pensa como Cristo, porque Cristo pensa como Deus. E pastor, como é que eu posso pensar como Deus? Quando eu começo a executar a palavra. Quando eu começo a agir como as Escrituras diz que eu tenho que agir. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Tenha muita sede de aprender a Bíblia. Eu tenho uma certa facilidade, porque já são 34 para 35 anos lendo a Bíblia, lendo tanta coisa. Então, é muito fácil quando eu vou orar e, de certa forma, os salmos, os capítulos e versículos da Bíblia vêm saltando à medida que a gente vai orando. Mas se você quer ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, escute. A primeira coisa que você tem que fazer é compreender, entender, estudar as Escrituras. Não há como você ser um bom profissional sem capacitação. E eu não estou falando aqui de que a Bíblia é algo, humano. Mas se você quer ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, você tem que conhecer bem as Escrituras. Não é viver de caixinha de promessa, ou então, vou ver o que Deus tem. Estou tão angustiada. Jeová, fala comigo, Jeová. Me diz o que o Senhor quer, Senhor. Quando eu enfiar o dedo aqui, Senhor, oi, tá! Eita glória, aleluia, pronto aí. Não é assim, não é desse jeito. Isso me faz lembrar o cara que adulterou, estava mal, e ele queria ouvir de Deus. Só era pedir perdão, mas ele teimosamente, Deus, fala comigo, Senhor, me diz o que eu tenho que fazer. E vira a Bíblia e chora, e está lá exatamente naquele versículo quando Judas vai lá para aquele campo, vai e faz apressadamente o que você tem que fazer. Foi Judas e se enforcou. Quer dizer, não adianta você ficar metendo o dedo na Bíblia, isso não existe, isso é ilógico. Nem viver de caixinha de promessa. Você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que entender e compreender o que diz a Bíblia. Pastor, mas é muito difícil. Está difícil porque você ainda está muito vivo, naturalmente falando, está muito carnal. Então tem que morrer. Tem que morrer. É fácil? Não é. Não é fácil. Quem aqui já jejua pelo menos uma vez na semana? Fique de pé. Quem jejua, jejua mesmo, 24 horas, fica de pé. Só levanta se você jejua, não mente não. Uma vez por semana, pastor, 24 horas eu faço de jejum. E olha que nós não estamos no domingo. Nós não estamos no domingo. Pode assentar. Gente, nós vamos começar a viver a cultura do jejum. É fácil? Nunca foi. A carne pede, a comida, é difícil. Umas semanas atrás, Deus me pediu uma semana, 24 horas, uma refeição só e acabou. Terminou hoje, eu estou meio desidratado. É fácil ficar sem comer? Não, mas tem que fazer. As coisas começam a abrir, o entendimento começa a fluir, as coisas começam a linkar. Você não fica tão carnal, você não fica tão, miserável. A gente já é ruim, né? Mas quando você jejua, você mortifica o eu. E sem contar no propósito que Deus tem para nós. Lendo um livro extraordinário sobre avivamento da Rua Azusa, domingo eu vou falar um pouco sobre isso. Nesse livro, especificamente nesse livro, fala muito sobre vários avivamentos. E eu sempre falei do avivamento do país de Gales, que foi um avivamento que de certa forma também inflamou o avivamento da Rua Azusa. E como outros avivamentos. Um avivamento ímpar que foi sobrenatural aquilo. Domingo eu vou contar melhor a história. Mas tem uma coisa naquele avivamento que me chamou muito a atenção há quase 15 anos atrás. 15, 16 anos, quando eu estudei profundamente esse avivamento. Eu disse, Deus, eu quero
está debaixo de uma visão aonde a igreja ela possa realmente viver a cultura de Deus. Pouco tempo depois, acho que uns 2 anos depois, Deus nos apresentou o discipulado apostólico, o ministério de discipulado apostólico. E aí, quando isso chegou a mim, eu comecei a linkar as coisas, eu falei, é aqui. Eu falei, essa visão é de Deus por conta disso aqui. Por conta do discipulado. Agora, nós sofremos muito nessa estrutura de discipulado e fizemos algumas correções, ainda vamos fazer muitas correções, mas tem uma coisa que é extraordinário nessa cultura entre nós e que não adianta você achar que, não, pastor, eu falo para todos aqui, eu quero discipulado. Tá, você quer discipulado para quê? Você acha que o discipulado, como diz o pastor Ibe, né, é uma varinha mágica, plim, tocou, mudou o discípulo. Não é. O discipulado é para cumprir o que está escrito em Tiago capítulo 5. Confessem as vossas culpas uns aos outros, orem uns pelos outros. Se tiver cometido pecado, peça perdão, ore, é confessar. Não adianta você ter o discipulado por ter discipulado. Durante muito tempo nós agimos assim. Eu me lembro que conversei uma vez com a minha esposa, com o pastor Ibe sobre isso. Discipulado, o MD é uma coisa extraordinária, mas o discipulado, infelizmente, não atingiu o objetivo, porque não só o discipulador como o discípulo não entendeu o propósito. Não adianta você sentar ali, despejar um monte de porcaria, um monte de pecado, porque eu também fiz isso, confessei. Daí sai dali e aí vai viver a mesma coisa. Não muda. Pô, caramba, o pastor e a pastora sentaram comigo, disseram que eu preciso mudar nessa área. Aí não muda. Não, aí você já sai no discipulado. Não, eu acho que eu não sou assim. Porque ele foi confessar, cara. Porque entrou na estrutura de discipulado. Se você não tem a mente de Cristo, não adianta, porque o negócio é espiritual. Mais de 120 mil pessoas. Eu vou mostrar domingo, num paísinho desse tamanho. Isso estourou no mundo inteiro, foi assunto, você vai ver. No mundo inteiro esse avivamento foi assunto. Gente, quando o Evan Roberts sai de cena, em menos de 3, 4 anos, aquele avivamento foi evaporado. Muitas vidas, Júnior, foram salvas. Milhares e milhares e milhares. Sabe o que é que não teve? E por que não continuou? Muitos bebês converteram aos milhares. E aí se cumpre um elemento extraordinário lá em Atos 10. Não teve quem os consolidasse, não teve discipulado, não teve ninguém caminhando junto para dizer o que tem que ser feito. Esse avivamento, ele foi evaporado, ele foi destruído assim, ó, porque faltou o que nós temos, discipulado. Eu estava orando essa semana e dizendo para Deus, Senhor, nós queremos 1000 almas. Sabe o que foi que Deus disse para mim, meu filho? Não é a hora, ainda falta muito, não adianta, eu posso dar amanhã se você quiser. Mas quem é que vai cuidar dessas 1000 almas? Quem é que vai cuidar? Fala para mim quem é que vai cuidar. Com quase 200 já é um desespero da gota serena. Tem hora que só falta arrancar os cabelos. E 1000. Não, 500. Ter só por ter. Como eu vejo aí, com todo respeito a alguns amigos, pastores, 400 pessoas. É uma rodoviária. Pelo menos aqui, entra ano, saindo, você conhece todo mundo, é ou não é? Salva uns cabeças de jegue que de vez em quando sarta fora. Então, prova de que não é uma igreja rodoviária, é uma igreja que tem consolidação e discipulado. Mas falta, sabe o quê? Aí sim, aí eu digo. Porque vamos fazer uma conta básica. 200. Se cada um de nós cuidássemos dos 200, cuidássemos de pelo menos 5, multiplica quanto é que seria? Bateu a meta. 1000. Não levante a mão. Quem aqui cuida mesmo, discipula pelo menos um. Não levante a mão. Não vai passar vergonha. Entende?
Você está aqui por quê? Você é uma caixa d'água? Só quer receber? Até a caixa d'água, irmão, tem que ter o cano para sair, senão não vai. Pelo menos a Bíblia diz que do nosso interior. Mas sabe por que nós não estamos interessados? Na verdade, eu estou quase pregando a palavra de domingo, misericórdia. Sabe por que nós não estamos interessados em ter a mente de Cristo? Em realmente... Porque ainda vivemos iludidos com o material. Ainda vivemos iludidos em ter coisas, em adquirir bens. Gente, Deus está mais preocupado do que você em você ter o melhor nessa terra. Eu vou repetir de novo, porque parece que vocês não ouviram. Deus está mais preocupado do que você, em que você tenha o pão de cada dia, todo dia, amém? Mas entenda o seguinte, sua prioridade não são as coisas deste mundo, são pessoas, são almas, são vidas, é gente. O que vai garantir a tua estadia no céu, não é o que você vai adquirir nesta terra, porque a Bíblia diz que a traça e a ferrugem, e os ladrões minam e roubam. Fique de pé por gentileza, senão eu vou pregar até meia-noite hoje. Estou terminando o jejum de 7 dias, o negócio está pegando fogo, aleluia. Só Espírito. Então entende isso, entende que você não vive só pelas coisas do mundo. É lógico, pagar conta preocupa, nossa, preocupa. Pagar fatura, meu Deus, é o que eu diga. Agora você imagine as minhas contas, as contas de um monte de gente, aí um monte de situação na igreja para resolver, um monte de problema. Se você não estiver alinhado com Deus, não vai, filho, não rola. Então você tem que ter a mente de Cristo. Quer descansar? Comece a ser um homem espiritual, a cuidar daquilo que é de Deus, a dar uma resposta para aquilo que é de Deus, a ser alguém que vive o espiritual. Caramba, amanhã eu vou trabalhar. Quem aqui tem horário para chegar no trabalho? Levanta a mão. Não, você tem um horário, 8 da manhã, sei lá, 7 da manhã. Você pode dizer para o seu gerente que amanhã você vai chegar meio-dia? Se não tiver uma justificativa plausível, que esteja dentro das normas da empresa, ele vai pedir a azulzinha, filho. Demitido por justa causa. Mas não, mas com Deus a gente quer tirar onda. Sabe, a gente quer vir, não, eu sou crente, oxi, pelo amor de Deus, estou na comunidade bênção, está só de corpo presente, porque de alma e espírito não tem nada muitas vezes, não tem uma resposta, faz o que quer, age como quer. Precisamos ser crente de verdade, ser gente que... E outra coisa, isso aqui é falado, ó. Agora eu vou falar algo muito duro e sério, entenda como você quiser. Eu perdi muito tempo da minha vida com muita gente, alguns aqui sabem disso. Eu fiquei nesse discurso, nessa ladainha muito tempo. Aqui nesse lugar não vai ter essa boquinha não, porque nós queremos avançar o mais rápido possível. E se você não entrar no negócio, você vai pular para outra denominação, você vai viver se enganando, sabe, iludido, iludida. Porque o negócio é com Deus, na verdade o propósito é com Ele, não é com o homem. O homem é apenas um porta-voz do Senhor. Quem prega aqui, eu e outros e outros. Mesmo toda a sabedoria do pastor Luciano Subirá, eu dali falei, meu Deus, até o homem, tome aperto, tome aperto. Até para falar de jejum, tome aperto. Vai ver a palavra, com toda a mansidão, tome aperto. Nós temos que viver essa prática da verdade das Escrituras. Você tem que sair daqui de cada culto dizendo, Deus, eu preciso de mudança. Eu preciso ser alguém que vai fazer a diferença. Se eu deixar essa terra, quando eu chegar na eternidade, o Pai vai olhar para mim e vai dizer, servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, sobre o muito, eu te colocarei. Entra no gosto do Senhor. Quantos anos faz que você está em Deus e você nunca pregou para ninguém? Porque você vive girando no próprio eixo, não é metanoia. Metanoia é 180, filho. É mudança de um ponto para o outro. Quem é bom de geometria sabe, é 180.
sai de um ponto para o outro, mas não, tem gente que vive 360, entrando, saindo, está ali girando no próprio eixo. Diz assim para o seu irmão: um homem de Deus, chamado Sansão, desde o ventre da sua mãe, foi consagrado nazireu, porque teimou em viver a carnalidade, teve os olhos vazados, e durante muito tempo foi motivo de espetáculo, e ficou girando uma roda de moinho durante muito tempo. Quem conhece a história de Sansão? Deus tirou os olhos dele, arrancou e colocou ele numa moenda para viver girando ali no próprio eixo. Muitos anos, quando eu vi, eu falei: meu Deus do céu, me ajuda a não ser nunca um Sansão. Gente, a obstinação é uma desgraça. A obstinação. Eu disse: Deus, me dá um coração quebrantado. Há alguns anos atrás, ainda me lembro, num café da manhã, cheguei para um querido pastor. Eu nem sabia o que o cara estava vivendo. Abracei, chorou. Eu falei: meu irmão, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu te amo, cara, e o que eu puder te ajudar. Ele soluçava que molhou. Abracei ele. Ele terminou: irmão, eu preciso realmente conversar, eu vou essa semana conversar com você. Eu digo: oh, cara, vai ser uma honra. E já tinha convidado anos antes para ir lá em casa. Passaram-se os anos também. Eu digo: olha, a última notícia que eu recebi foi que a mulher o deixou, né, por uma outra mulher. A pastora trocou ele por outra mulher. Foi para a psicóloga e lá se apaixonou pela psicóloga. A psicóloga, não sei o que diz, não é a psicóloga, é o coração da pessoa, não existe isso. Aí eu falei: meu Deus do céu, o orgulho é tão grande que o cara, sabe, não abre. Quantas palavras de conhecimento eu recebi para pessoas do nosso meio: vamos lá, vamos fazer isso aqui. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você está olhando para um cara que é tão miserável e pecador quanto qualquer um de vocês, mas essa mulher aí sabe. Primeira coisa que eu faço, aqui ó, pastor Sandro, meu querido, porque a obstinação e o orgulho é uma desgraça. É uma desgraça. O poder que tem o discipulado, essa estrutura, eu nem sei, eu não ia nem falar isso, mas o Espírito está gerando tão forte dentro de mim, não sei nem para quem é. De repente pode sair para um monte, ou só para um. Vai ser até muito do tempo. Não é normal. Está na hora de você... Sabe, a gente fica... para com isso. Pelo amor de Deus. Que tem de gente morrendo lá fora, precisando de Jesus, de uma palavra. A minha oração nesses dias é: Deus, me use e usa poderosamente a tua igreja para que sejamos instrumentos na vida de muitas pessoas. Pare de ficar olhando para o seu umbigo direto. Caramba. Pai, no nome de Jesus.